Começa agora o programa Gestão Legal. Conselho Nacional de Justiça. Um novo tempo para a justiça do Brasil. Confira os destaques desta edição. Conselho Nacional de Justiça lança processômetro para acompanhar o número de processos que são julgados nos tribunais do país. E os tribunais se mobilizam para cumprir a meta 2 do Judiciário. Conselho Nacional de Justiça também quer dar mais transparência aos gastos do Judiciário. Tribunal de Justiça de Rondônia vai lançar habeas corpus pela internet. E ainda nesta edição, a juíza auxiliar da Presidência, Salise Sanchotene, fala sobre a importância da meta 2 para dar agilidade aos trabalhos da Justiça. Notícias do dia. Você quer acompanhar a quantidade de processos que estão sendo julgados nos tribunais do país? Então acesse www.cnj.jus.br. É neste endereço, na página do CNJ na internet, que foi colocado em destaque o processômetro, um contador de processos relacionados à chamada Meta 2, ou seja, aqueles que entraram na Justiça até dezembro de 2005. O processômetro será utilizado e atualizado mensalmente e os 91 tribunais brasileiros informarão entre os dias 1º e 10 de cada mês a quantidade de processos julgados no mês anterior, incluídos na Meta 2. Os números poderão ser acompanhados pelo público externo a partir do momento de sua inserção no sistema. Pelo processômetro, você, internauta, terá acesso a informações sobre a quantidade de processos que já foram julgados. Tribunais se mobilizam para cumprir a Meta 2 do Judiciário. E por falar em Meta 2, quase metade dos tribunais regionais federais e dos tribunais regionais do trabalho está mais próxima do cumprimento da Meta 2 do Poder Judiciário, que prevê o julgamento ainda neste ano de todos os processos distribuídos até dezembro de 2005 na Justiça brasileira. Dos 91 tribunais trabalhistas e federais, 46 possuem menos de 1.000 processos nessa situação. O dado está atualizado até o segundo semestre de 2009. Faltam os números da Justiça Estadual. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, até o ano passado faltavam 3.200.000 processos para que a Justiça Federal do país cumpra a meta e 1.300.000 processos para que a Justiça do Trabalho alcançasse o mesmo objetivo. O secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Rubens Curado, definiu o cumprimento da Meta 2 como uma verdadeira operação de guerra do Judiciário. Segundo ele, 38 tribunais, dentre a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, tem recebido um acompanhamento mais próximo do CNJ. Até 2008, havia 6.900.000 processos em tramitação nos 5 TRFs do país, sendo que 3.200.000 se incluíam na Meta 2. Desse total, 34% está na terceira região, que compreende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e 32% na primeira região, que engloba 13 estados e o Distrito Federal. Na primeira instância da Justiça Federal, dos 4.500.000 processos em tramitação, 2.800.000 precisam ser julgados para que a meta seja cumprida. Na Justiça Federal, 95% dos processos são de execuções fiscais. Em setembro, será realizado um mutirão de conciliação em todas as instâncias da Justiça, somente para processos que tenham sido distribuídos até 2005. A Semana Nacional de Conciliação será realizada em todo o país, de 14 a 18 de setembro. Conselho Nacional de Justiça também quer dar mais transparência aos gastos do Judiciário. Quanto o Conselho Nacional de Justiça gasta e em que emprega o dinheiro poderão ser consultados em breve por qualquer cidadão. O presidente do CNJ, ministro Gilmar Mendes, determinou a publicação de gastos do Conselho. A intenção é de que a medida seja seguida por todos os tribunais brasileiros. O objetivo é dar transparência às ações do Judiciário. Segundo o ministro Gilmar Mendes, a preocupação é dar eficiência, controlar e maximizar os recursos da Justiça. Dados do programa Justiça em Números mostram que entre 2004 e 2008,
O custo da Justiça Federal brasileira passou de 3 bilhões e meio para 5 bilhões e 200 milhões de reais, um aumento de 47,6%. No entanto, apesar do aumento de despesas, o número de casos pendentes de julgamento também cresceu. Eram 3 milhões e 100 mil em 2004 e chegaram a 3 milhões e 300 mil no final do ano passado. De acordo com o trabalho realizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, o grande responsável pelo aumento das despesas da Justiça Federal foi o gasto com o pessoal, que cresceu 54% nos últimos 4 anos. Os dados do programa Justiça em Números mostram ainda que, ao mesmo tempo que o número de magistrados aumentou de 1.185 para 1.478, os gastos com informática caíram substancialmente, de 79 milhões de reais em 2004 para 55 milhões de reais em 2008. Uma queda de 29%. Mas nem por isso o julgamento dos processos foi mais rápido. Os dados do Justiça em Números mostram que a taxa de congestionamento ficou em 58,9% ano passado. Isso significa que de cada 100 processos, 58 não foram julgados. Tribunal de Justiça de Rondônia vai lançar habeas corpus pela internet. O habeas corpus é o mais antigo dos recursos do direito, instituído em 1215 na Europa. Ele garante a liberdade a quem está preso e agora entra na era da internet, através de um sistema desenvolvido pela informática do Judiciário de Rondônia. Com ele, os advogados, defensores públicos, Ministério Público e magistrados terão mais rapidez e desburocratização no julgamento dos pedidos. O resultado do novo sistema é de que o tempo de tramitação de um habeas corpus seja reduzido de 8 para 2 dias no 2º grau da Justiça de Rondônia. Isso será possível porque o sistema permitirá, por exemplo, que o pedido, assim que chegar ao tribunal pela internet, seja enviado um aviso ao desembargador, que analisará o habeas corpus e poderá enviar pedidos de informação ao juiz de 1º grau e despachar, após decisão, com assinatura digital, para as comarcas em todo o estado. O documento é impresso. O preso pode ser solto imediatamente. Atualmente, esse procedimento demora porque é feito através de malotes de correspondência e via fax. O princípio da eficiência na administração pública e o fim da utilização de papel nesse tipo de processo estão entre os argumentos que justificam a implantação do habeas corpus digital e tem o apoio do Conselho Nacional de Justiça. O habeas corpus digital deve entrar em funcionamento no Tribunal de Justiça de Rondônia por um período de teste até dezembro desse ano e é uma iniciativa pioneira no Brasil. O Poder Judiciário do Pará também adota a medida para dar eficiência à administração judiciária. A partir de agora, o Diário de Justiça Eletrônico vai substituir a publicação impressa do Poder Judiciário do Pará, que deixa de circular. O novo avanço tecnológico do Tribunal de Justiça paraense amplia o acesso à publicação e proporciona imediatamente uma economia de R$280 mil por ano, ao mesmo tempo que contribui para a preservação do meio ambiente. Essa evolução tecnológica inserida na agenda socioambiental do Tribunal Paraense atende à recomendação 11 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a adoção de medidas para a preservação e recuperação do meio ambiente e vai resultar em uma economia de R$280 mil, além de evitar o consumo de 60 mil folhas de papel jornal por ano. O Diário da Justiça Eletrônico do Pará será publicado diariamente de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas, exceto nos feriados nacionais, estaduais e forenses. Os interessados em conferir o Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça do Pará podem acessar gratuitamente o endereço eletrônico www.tjpa.jus.br. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha Conselho Nacional de Justiça e mantém toque de recolher em municípios do estado. A medida atinge de imediato as cidades de Fátima do Sul e Nova Andradina, onde os juízes das respectivas comarcas adotaram um toque de recolher, que proíbe a circulação de menores nas ruas desacompanhados dos pais a partir das 20 horas, de acordo com a faixa etária.
A decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha a decisão do dia 10 de julho do Conselho Nacional de Justiça, quem deferiu liminar para suspender o toque de recolher em Nova Andradina. O advogado Edgar Calixto apresentou habeas corpus com um pedido de liminar ao Tribunal Mato-Grossense para que anulasse as decisões dos juízes. O advogado sustentou que o toque de recolher cerceia a liberdade e contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente. O relator do habeas corpus, desembargador João Batista da Costa Marques, argumentou em sua decisão que não identificou pressupostos para acatar a liminar e pediu mais informações às comarcas de Fátima do Sul e Nova Andradina. O empresário Luiz Eduardo Botura, que mora em Anaurilândia, moveu representação contra a medida adotada em Nova Andradina e acionou o Conselho Nacional de Justiça para suspender o toque de recolher. Mas o Conselho Nacional de Justiça indeferiu a liminar. Além de Anaurilândia, Nova Andradina e Fátima do Sul, em Mato Grosso, o toque de recolher já foi adotado em outras 16 cidades brasileiras de 6 estados. Ilha Solteira e Itapura, em São Paulo, Fátima do Sul, Vicentina e Jataí, em Mato Grosso do Sul, Patos de Minas e Pompeu, em Minas Gerais, Taperoá, Livramento e Assunção, na Paraíba, Fernandópolis, Santo Estevão, Ipecaeté e Antônio Cardoso, na Bahia, e Itajá e Itaberaí, em Goiás. Júri de Samambaia, no Distrito Federal, realiza mutirão de julgamentos. Julgar 52 processos em 3 meses é o objetivo do Tribunal do Júri de Samambaia. Pela primeira vez, a juíza da vara, Gilsara Furtado, vai promover o mutirão de julgamentos com sessões diárias. O mutirão teve início no último dia 13 e vai se estender pelos meses de agosto, outubro e novembro. O objetivo é julgar todos os processos cuja instrução processual foi concluída. A iniciativa vai desafogar a pauta do júri, sobrecarregada pelo grande número de processos. Devido à grande quantidade de casos que chegam diariamente ao júri, a juíza Gilsara Furtado já prevê um novo esforço coletivo no futuro. A iniciativa da vara do Tribunal do Júri de Samambaia se diferencia dos mutirões já realizados no Tribunal do Júri de Brasília desde fevereiro deste ano. Em Brasília, os processos julgados nos mutirões referem-se apenas a réus ausentes. Em Samambaia, a intenção é decidir todos os casos que já estão prontos para serem sentenciados, independentemente da presença ou não dos réus. As demais audiências dos processos em andamento não serão prejudicadas e vão ser realizadas normalmente, mesmo durante os meses de esforço concentrado. Entrevista no Gestão Legal. A meta 2, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça e apresentada no Encontro Nacional do Judiciário, realizado em fevereiro em Belo Horizonte, visa acelerar o trabalho da Justiça e, desde então, os tribunais vêm se empenhando cada vez mais para garantir o seu cumprimento. Muitos tribunais estão realizando mutirões, convocando juízes e voluntários para agilizar os processos. Até as férias de alguns magistrados foram canceladas. O próprio ministro Gilmar Mendes, presidente do Conselho Nacional de Justiça, pediu empenho para o cumprimento da Meta 2. E o CNJ promoveu em Brasília um workshop para os gestores da Meta 2, onde os tribunais apresentaram as ações que estão realizando para que este objetivo seja cumprido. Todos empenhados em agilizar a tramitação dos processos. A juíza auxiliar da presidência, Salise Sanchotene, falou sobre a importância da Meta 2 para o judiciário brasileiro. Doutora Salise, qual a importância da Meta 2 criada pelo Conselho Nacional de Justiça? A Meta número 2, ela surgiu de um encontro nacional do Poder Judiciário ocorrido em fevereiro deste ano em Belo Horizonte. E nesse encontro, todos os presidentes dos tribunais do país, que são 91, estabeleceram 10 metas de nivelamento para tentar colocar o Poder Judiciário numa situação mais uniforme. A Meta 2, ela diz respeito exatamente àquilo que o Judiciário é mais criticado hoje, que é a morosidade no julgamento dos processos. E a Meta 2, visando combater isso, estabeleceu que todos aqueles processos que ingressaram na Justiça até dezembro de 2005 deveriam ser julgados até o final deste ano. Isso implicou uma mobilização muito grande por parte dos tribunais, primeiro para saber de que quantitativo era esse, e num segundo momento, que ainda está
nesse período de coleta de dados, saber em que unidades de trabalho esses processos estão localizados. Se estão concentrados mais em juizados, ou mais no tribunal, ou mais no primeiro grau, ou mais em vara criminal, para daí, então, uma vez identificada a concentração, onde é que estão esses gargalos, estabelecer políticas para julgamento desses processos. Nesse primeiro momento, o que foi constatado? Nesse primeiro momento, os tribunais tiveram a oportunidade de fazer uma verdadeira depuração na sua base de dados, encontraram muitas inconsistências, processos que estavam lançados 2 vezes, ou que já tinham ido para o arquivo e constavam como ativo na vara, ou então que já haviam sido remetidos ao tribunal, mas como não havia sido inserida a fase de lançamento de sentença, ainda constavam ativo na unidade do primeiro grau. E então, essa depuração já fez baixar, eu diria, quase 20% daquele quantitativo inicial que se tinha, né, em maio, que os tribunais informaram como processos pertencentes à Meta 2. Mas a nossa ideia é que vai baixar bastante ainda, até todos os tribunais terem concluído esse trabalho. Desde que a Meta 2 foi estabelecida, o que mudou de lá para cá? Do que havia sido informado, 50%, digamos, desses que retificaram, haviam informado 9 milhões e meio de processos. E esse número hoje baixou para 4 milhões e meio, só com essa depuração na base de dados de que eu falei, só com essa limpeza na base de dados. Então, quando ingressarem em tribunais maiores que ainda estão faltando informar, nós temos a ideia de que aqueles 23 milhões iniciais vão cair bastante. Não sabemos estimar quanto, mas vão cair bastante. A senhora acredita que vai dar tempo de julgar os 4 milhões e meio de processos pendentes? Para muitos tribunais vai, porque esses 4 milhões eles estão diluídos entre vários estados e várias justiças, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Estadual, Federal. E então os tribunais estão se articulando de forma a promover mutirões de conciliação, mutirões de julgamento e mutirões de audiências de instrução para o caso dos processos criminais. E são alternativas criativas ao simples fato de julgar processos, que já se viu que isso não está sendo suficiente para fazer frente à morosidade. O Conselho Nacional de Justiça criou 10 metas com o objetivo de melhorar o judiciário brasileiro. Havia essa necessidade? As metas serviram para mostrar ao Poder Judiciário que era preciso uma mobilização nacional, que muitas vezes, pela demanda dos juizados, os juízes sozinhos não conseguem fazer frente, eles julgam muito. Há estados aqui que conseguem superar o limite de processos que entra, mas só que o acumulado ainda é muito grande. E para esse acumulado não basta simplesmente proferir sentença. Os juízes já estão na capacidade máxima em determinados estados. Então as alternativas são essas: promover mutirões, chamar juízes de unidades que estejam menos sobrecarregadas para auxiliar aqueles que mais necessitam. E é isso que os tribunais estão fazendo agora. Muitos processos, para serem resolvidos, não dependem só do judiciário. Então, como solucionar essa questão? Já chegou aqui à Corregedoria uma informação de que num determinado estado, 40% dos processos que estão na meta dizem respeito a ações de inventário. E as ações de inventário dependem muito mais da atitude do inventariante e das partes envolvidas quanto à partilha do que propriamente do juiz. Então, nós vamos ter que repensar, inclusive, o perfil do julgamento desses processos para o futuro. Isso vai dar uma radiografia, nesse momento que nós fecharmos agora em final de julho, para a identificação de onde esses processos estão, que atitude proativa nós podemos tomar em relação a determinadas matérias, né, o julgamento de determinadas matérias. A juíza Salise Sanchotene disse ainda que o que está havendo é uma grande mobilização nacional no sentido de depurar o número de processos e, a partir desta análise detalhada, verificar quais são os que realmente foram protocolados até 2005 e ainda não foram julgados. Gestão legal. Serviço. A Associação dos Magistrados Brasileiros vai lançar em breve o livro Gestão Democrática do Poder Judiciário, que reunirá o pensamento dos principais pesquisadores, cientistas, intelectuais e magistrados sobre o tema. A obra será lançada durante o 20º Congresso Brasileiro dos Magistrados, que será realizado em outubro deste ano em São Paulo. O livro faz parte das comemorações dos 60 anos da Associação dos Magistrados Brasileiros. Um dos coautores da publicação será o desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Marcos Alaor Diniz,
Grangeia. De acordo com a AMB, um dos critérios utilizados para escolher os coautores do livro foi a reconhecida vivência de cada um deles sobre o Poder Judiciário brasileiro. A publicação será distribuída para os 14 mil magistrados, escolas da magistratura, tribunais, ministros, parlamentares, órgãos de imprensa, entidades representativas da magistratura, Ministério Público, entre outras instituições. Outras notícias do Conselho Nacional de Justiça você confere na página www.cnj.jus.br. Nesta página, dentro da agência CNJ, é possível escutar e baixar o programa Gestão Legal. A Rádio Cidade de Minas Gerais é parceira do CNJ e está transmitindo para o público mineiro o programa Gestão Legal. Qualquer emissora do país pode transmitir o programa gratuitamente. Basta enviar o e-mail para imprensa@cnj.jus.br informando o horário da transmissão. O programa Gestão Legal fica por aqui. A edição é de Elisabel Ferrichi. Sonoplastia de Eliseu Caires. Produção de Manuela Silveira. Apresentação de Elisabel Ferrichi e Pereira Lima. Coordenação geral Marcone Gonçalves. Esperamos vocês amanhã com mais informações do Conselho Nacional de Justiça. Tenham todos um bom dia e até lá. Bom dia e até lá. Você ouviu o programa Gestão Legal, uma produção conjunta da Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional de Justiça e da equipe da Rádio Justiça.